Salve galera, tudo bem? Só hoje, dando sequência à nossa resolução de exercício de dinâmica, tá? Vou falar sempre revisando as teorias e a gente vai aprofundar hoje, chegar em blocos, aplicar força em bloco, quais são as forças que a gente vai ter que representar. Vamos ter que olhar uma situação, ver as forças que atuam e aplicar as teorias, né? Sempre junto com as leis de Newton, ok? Então vamos lá. Vamos lá na sequência. Olá, então a primeira questão diz assim, ó, considere as afirmativas abaixo sobre o movimento de um corpo e as suas causas, tá? Quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o A com uma força de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. Verdadeiro, né? Não é o princípio da ação-reação? Quando você aplica, se eu aplico a força na caneta, a caneta também aplica uma força na minha mão, né? Lei de Newton, tá? Ok? Olha lá. E toda vez que você aplica uma força num corpo, né, tendo resultante, também tem uma aceleração, ok? Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, ó, resultante zero. Quer dizer, não quer dizer que não tenha força, tá? Tem forças e a resultante delas está dando zero, tá? Resultante zero não quer dizer que não tenha força. Ele falou, quando a resultante que atua sobre o corpo é nula, se ele estiver em repouso, ele continua em repouso. E se ele estiver em movimento, estará se deslocando em movimento retilíneo e uniforme. Lei da inércia, né? Quando você relaciona as leis de Newton, entendeu? Para o corpo ficar em repouso por inércia, a resultante tem que dar zero. Está de acordo com a segunda lei. Tá? Então, todas as leis, uma interage com a outra. Não pode furar nenhuma. A primeira lei da inércia, mas também está junto a segunda lei. Tá? E toda vez que você aplica uma força que tem uma resultante, foram forças trocadas. Princípio da ação-reação, cara. Tá? Então, as duas são verdadeiras e elas se relacionam, né? Aqui, ó. Tá? Leis de Newton. Ok? Próximo. Sobre uma mesa plana e horizontal, o computador em repouso fica sujeito à ação de duas forças verticais, né? Uma é a força peso, que é exercida pela Terra, que é a força gravitacional, e a outra é a força normal, que é exercida pela mesa. Aí ele vai dizer, pessoal, vamos lá, pensa lá. Forma um par de ação-reação? Vamos fazer aqui? Se eu colocar que o peso, por exemplo, é 10 newtons, mas vocês concordam que esse computador, esse note, ele não está em repouso em cima da mesa? É igual o que eu estou usando aqui. Mesmo tendo a força de 10 newtons para baixo, ele não é acelerado para baixo. Ele continua em repouso. Para continuar em repouso, inércia de repouso, a resultante tem que dar zero. Então a normal também vale 10. Aqui, ó. E se você for ver, a resultante aqui dá zero. Tá? Primeiro, ação e reação nunca se anulam. E a normal anula a força-peso. Então, ação e reação não forma par de ação. A normal e peso não forma par de ação e reação. Tá? E outra, quando você diz que ação e reação são forças de mesma natureza, cara. A força normal é uma força de origem eletromagnética. E a força-peso é uma força de origem gravitacional. Tá? Então, toda ação tem uma reação, mas essas forças têm que ter a mesma origem. Eu não posso ter uma ação gravitacional e uma reação eletromagnética. Tá? Professor, mas espera um pouquinho. Então, cadê essas forças? Então, tá aqui, ó, dá uma olhada. Aqui é normal, aqui é peso, né? Se eu desenhar a mesinha aqui, ó, a mesa. Ó, o bloquinho aqui, ó. Tá? Ó o bloco. E eu desenho a terra aqui, ó. Olha só, hein? Tá? Então, vamos representar as forças? Vamos lá. A Terra puxa o bloquinho, que seria o nosso norte, que é o peso. Espera um pouquinho. Quem é que fez essa força? Não foi a Terra que puxou o norte, que puxou o bloco para baixo? Toda ação tem uma reação. Então, lá no centro de massa da Terra, no centro de gravidade da Terra, existe uma força puxada para cima pelo norte.
que aqui está a reação da força-peso. Professor, então a reação da força-peso está sempre no centro de massa da Terra? Correto. Tá? E olha lá, e cadê essa força normal? Quem é que fez essa força normal? Cara, quem fez a força normal não foi a mesa? Não foi a mesa que empurrou esse bloquinho para cima? Sim. Então, se a mesa empurra o bloquinho para cima, então o bloquinho empurra a mesa para baixo. Ó, aqui está, opa, não é peso. Aqui está a reação da força normal. Ó, tá aqui, cara, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos normal, por causa do sentido. Professor, então, a reação da força-peso está na onde? Na Terra. E a reação da força normal, no caso, está na mesa, cara. Tá? Então, normal e peso nunca forma par de ação-reação. Não esqueçam disso. Tá? Então, essas duas forças têm intensidades iguais, né? Não nulas, e constituem um par. Não constituem um par de ação-reação. Elas são de mesmo valor. Vamos lá. Elas não são nulas e não constituem um par de ação-reação. Então, essa 2, alternativa correta, alternativa C. Né? Normal e peso não forma par de ação-reação. Não esqueçam disso, tá? Isso é importante. Sempre o cara quer induzir que a força normal é a reação da força. Nunca. Você analisa sempre assim. Se anulam, já não é mais par de ação-reação. Estão atuando no mesmo corpo? Sim, também não é mais par de ação-reação. Joia? Próximo. Um objeto em queda livre encontra-se na extremidade, nas proximidades da superfície da Terra. Com base nas 3 leis de Newton, é correto afirmar que a força-peso que atua sobre o objeto foi o que a gente acabou de ver lá atrás. A Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra. Tá? Então tem força atuando tanto no objeto como na Terra. Então eles estão se puxando. E o que uma força faz no corpo? Acelera. Então, ó, a força gravitacional acelera o corpo para baixo, né? O objeto. E a mesma força de reação acelera a Terra para onde? Para cima. Deixa eu passar uma ideia para vocês aqui. Se peso é massa vezes a gravidade, certo? A gravidade é a mesma para as duas. Então, eu poderia dizer que a gravidade é uma relação entre peso e massa. Lembra que peso é a força resultante. Quando você solta um corpo, desprezando a resistência do ar, então o que nós temos? Nós temos que quando você solta o corpo, a única força que atua, despreza a resistência do ar, é o peso. Então a força-peso é a resultante. Como a gravidade depende do planeta, a massa do planeta, né? Por enquanto só a massa do planeta, então isso aqui é uma constante. Então a força resultante e a massa são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então como o que acontece? Massa maior, olha só, quando a gravidade é a mesma, tá? Massa maior, no caso de queda livre, 1 kg, 10 quilos, juntos. Mais força, quem tem mais massa, que são grandezas diretamente proporcionais. Mas quando você pensa nas forças trocadas entre a Terra e o objeto, vou por aqui. Vocês concordam que quando eu analiso a força trocada entre eles, quem é a minha constante? É a força. São duas forças de mesmo valor. Vamos colocar a gravidade, não vamos colocar a aceleração. Quando você pensa em duas forças de mesmo valor, estou pensando na terceira lei de Newton, estou pensando nas forças trocadas que têm o mesmo valor, isso aqui é uma constante para mim. Ó. Aí massa e aceleração, como o produto me deu uma constante, são grandezas inversas. Então, a Terra possui muito mais massa que o objeto. Então, a aceleração da Terra é muito pequena, cara. Muito pequena. Tal. Tá? Então, como a massa da Terra é 10 elevado a 23 quilos, cara. Se você pegar 1 quilo, você tem 10 elevado a 23 mais massa do que outro corpo.
E quando você tem 10 elevado a 23 vezes mais massa, por ser grandeza inversa, você tem uma aceleração 10 elevado a 23 menor, cara. Então, praticamente, ela não se mexe, tá? Ela também vai ser acelerada para cima ou desce para baixo, mas ela praticamente não se mexe porque ela tem muita massa, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Aí você possui um par de ação-reação, onde os dois objetos são acelerados. Possui par de ação no centro da Terra, tal que o objeto e a Terra, que seria os dois são acelerados. Está aqui, ó. Alternativa B. Tá? Então tem um par de ação-reação, a aceleração o peso está no centro da Terra, né, a força, tal que o objeto e a Terra são acelerados. Alternativa B. Tá? Então essa situação de baixo é uma situação quando está caindo. A gravidade é constante. Mais força em quem tem mais massa. E a situação de cima é quando você analisa a terceira lei de Newton, onde as forças são iguais. Ok? Aí a força resultante é constante. E aí a massa e a aceleração são grandezas inversas. Ok? Próximo. Agora vamos começar a analisar blocos. Ok? Uma partícula de massa 10 quilos. Vou anotar. Como de costume. Massa 10 quilogramas. Está aqui. Ó. Tá? É submetido a duas forças perpendiculares. Ó. Formando um ângulo de 90 graus. Cujos modos são 3 e 4. Tá, vou representar aqui essa como 3 newton e essa como 4 newton. Essas são as forças. Podemos afirmar que a aceleração, tranquilinho, turma, só para a gente recordar. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá aí, ó, como é que acha essa resultante aqui? O módulo dessa resultante, como é que se acha? Professor, nós temos dois vetores perpendiculares, né? Eu preciso achar essa resultante aqui. Professor, pode somar? Não, não estão no mesmo sentido. Posso subtrair isso aí, professor? Não, também não estão em sentidos opostos. Ah, professor, lembrei, 90 graus. Pitágoras, isso mesmo. Resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a força resultante é a raiz quadrada de 25. Então, a força resultante é igual a 5 newton. O módulo, né? Aqui é o vetor, o vetor e a direção em sentido, e aqui é o módulo, né? Então, quando você aplica a equação, nós vamos achar o módulo, tá? Ó, usar o módulo. Então, a resultante é quanto? 5. A massa é quanto? É 10. Vamos achar a aceleração. 5 por 10, quanto vale a aceleração? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Professor, você colocou isso aí porque essa questão aqui, para a gente lembrar que a resultante você tem que analisar os vetores, tá? 0,5, alternativa C. Tá bom? Tranquilo, gente, tá? Ó, e aqui eu também tenho o sentido da aceleração. Também está o sentido da aceleração. Professor, por que esse é o sentido da aceleração? Porque o sentido da resultante é o sentido da aceleração. Mesmo sentido sempre, tá? Ó, aqui eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais especificamente blocos, tá? Então diz assim, ó, um bloco de massa 10, já deixei aqui, ó, que é o exemplo que eu estou dando, massa 10 kg. A força que nós vamos aplicar no bloco, a força vai ser igual a 20 newtons e a gravidade ele usou como 10, tá? Ô, senhor, é muito simples. O que que nós vamos calcular aí? Turma, vamos calcular a aceleração nossa aqui. Senhor, é muito fácil. Mas o que eu quero? Eu quero que você já acostuma com o seguinte. Já vai sempre colocar as forças, tá? Não tem atrito. Então, nós vamos ter a força gravitacional. E aqui, ó, nós vamos ter a força normal. Ó. O senhor não tem atrito? Não. Só essas três forças, tá? Vamos lá. O peso vale quanto? A massa é 10, então o peso vale 100 newtons. Ó.
A normal é sempre a força que vai para o plano. Quanto é que está indo de força para o plano? 100 newtons. Então a normal também vale 100. Se ela não valesse 100, teria resultante na vertical. E não tem movimento na vertical. O bloquinho vai deslocar só na horizontal, cara. Tá? Então aí vamos aplicar a segunda lei. Força resultante é igual a MA. Tá? Aí nós temos três forças, ó, para analisar a resultante. Aqui, ó, as três, ó, tá? Qual é a resultante dessas três? Vou somar, vou subtrair. Primeiro, a dica: que puder anular, você anula, porque não entra na resultante. Então, ó, não tem movimento aqui, porque essa força em módulo é igual a essa. Então, na vertical, resultante zero. Não tem movimento na vertical. Quem sobrou? 20 newtons. Então, a resultante é 20 newtons. Sobrou uma massa de quanto? De 10. Então, quanto deu a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Para onde? Horizontal para a direita. Esse é o vetor. Tá? Módulo 2, direção e sentido, horizontal para a direita. Tranquilinho, né? Próximo. Olha aqui agora. Agora nós temos duas forças atuando. Tá? A de cima, 20, porque é o maior vetor, o módulo. A de baixo é 10. Tá? Professor, precisa colocar. Como colocar, cara? Independente se, por enquanto, vai anular ou não, tá? Peso é quanto? Se a massa é 10, o peso é quanto? 100 newtons. Aí você tem uma força para cima, que é a força que vem do apoio, que é normal, que também vale quanto? 100. Porque os 100 newtons, deixa eu apagar isso aqui, ficou feio isso aqui. Os 100 newtons, ó, é a Terra puxando. Não é? Aí vai para o plano 100 newtons. Aí o plano, o apoio, empurra com 100 para cima, tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês: quantas forças atuam? Professor, atuam 4 forças: a de 20, a de 10, a normal e o peso. Sim. Então eu tenho que achar uma resultante dessas 4 forças. Correto. Mas, professor, o senhor acabou de falar na última que eu posso já esquecer essas forças como resultante, porque elas se equilibram. Ok. Me sobrou duas forças aqui, ó, de mesmo sentido. Professor, recordando duas forças de mesmo sentido, o que a gente faz para achar a resultante? Soma as duas. Espera aí. Você vai somar essas duas forças. Você vai somar 20 com mais 10. Qual é a massa? A massa continua sendo 10. Então, 30 é igual a 10A. O A passa dividindo 30 e dá uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a direita. Tá? Tranquilo, turma? Tá vendo aqui? É? Então, agora eu peguei essas duas forças, de mesmo sentido, eu somei as forças. Joia? Próximo. Ó, vetores de sentidos opostos agora, tá? Agora o 20 newton, horizontal para a esquerda, o 10 newton, horizontal para a direita, não é isso? Ok? Continuando, temos aqui a força gravitacional, que é o peso dela, que vale quanto? 100 newtons. A Terra empurrando para cima, também com quanto? Com 100 newtons, que é a nossa normal. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Temos essa força de 10 para a esquerda, para a direita e de 20 para a esquerda, tá? E aí, vamos lá calcular a nossa força resultante, tá? Segunda lei de Newton, porque tudo eu estou buscando a aceleração, tá? M vezes A. Professor, podemos já aqui, ó, normal e o peso. Já anulamos, né? Ficamos com dois vetores de sentidos o quê? Opostos. O que nós vamos fazer com eles? Vamos subtrair esses vetores. Então vai ficar 20, pega sempre o maior menos o menor, tá?
que é sempre, não tem sinal, né? Mas sempre pega o maior, que é 20, para não ter erro, menos o menor, que é 10, a massa, que é quanto? 10, achamos a aceleração, né? Então, 20 menos 10 é 10, né? Isso é igual a 10A. Então, meu A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ó. Tá? Ó, essa aqui é a nossa aceleração. Então, vocês viram, turma? Olha só. Vocês viram que a ideia vai ser sempre essa aí, tá? Então, vamos ter que, ó, primeiro, analisa a situação. Coloquem as forças, tá? Mas coloca a força, não coloca a linha, cara. Coloca a força, tem que ter modo, direção e sentido. Modo é o 20, é o 10. Direção é vertical, sentido para cima, para baixo. Se olhar aquelas forças ali, ó, me diz ali, como que eu vou citar a força de 10 newton? Você vai dizer assim, professor, o módulo é 10, horizontal para a direita. Vamos lá, vamos analisar o de 20 newtons. Como é que é lá? Professor, o módulo é 20, ela é horizontal para a esquerda. Isso. A normal, vamos lá. Diz para mim como é que você fala sobre o vetor normal. Professor, ele vai ser aplicado vertical para cima, perpendicular à superfície, com módulo 100. Ótimo. Lembra que essa força normal sempre vai ser perpendicular à superfície. Não esqueça disso. Se eu pegar um plano inclinado, colocar uma bolinha, represente a força normal para mim. Você vai ter que chegar aqui, ó, e colocar a força normal aqui, ó. Tá? Porque a força normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Não esqueça disso. Força normal sempre perpendicular à superfície. Ok? Olha lá. E a força gravitacional sempre vai lá no meio do corpo, no centro do corpo, ó, vertical para baixo. Para baixo não, vertical em direção ao centro da Terra. Tá? Só não posso dizer que a força-peso é para baixo, não. Se você tiver a Terra e ele cai daqui, você fala para baixo. Se você tiver a Terra, eu tiver aqui, ele cai para o lado, ó. Força-peso para o lado, para a esquerda, força-peso para onde? Para a direita. E aqui, força-peso para onde? Para cima. Tá vendo? Então, quer dizer, quando você fala da força-peso, você fala, qual é o módulo da força-peso? Qual é o módulo? Peso é massa vezes a gravidade. Pronto, achei o módulo. Direção, ela sempre em direção ao centro da Terra. Ó, sempre em direção e sentido ao centro da Terra. Tá? Então, olha só. Então, turma, é sempre representar as forças, tá? Cara, é extremamente importante pra gente. Ok? Turma, aquele abraço para vocês. Até a próxima aula. Joia?